Comecemos. Tá. Então, o que é o paradigma da alimentação brasileira? Basicamente, acordo, tomo um café da manhã, certo? Esse café da manhã vai ter ali um pão com queijo, um pão com ovo, no caso aqui do Nordeste, um cuscuz com ovo, certo? Mas do ponto de vista do Ayurveda, na média, essa alimentação vai aumentar capa, num horário que aquilo dali deixa o corpo doente. Depois dos 24 anos, como a gente falou antes, isso provavelmente não vai dar certo. Até lá, pode ser que não pareça que está dando errado. Então, esse é o pecado 1 ayurvédico do ponto de vista do que a gente está procurando restaurar no sistema. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai transladar para o nosso glorioso salvador da pátria, ele mesmo, o Ayurveda Feliz. Certo? Vocês lembram do mantra do Ayurveda Feliz? Namaste larara, larararara. Para quem nasceu na década de 80, sabe o que é esse momento de felicidade, onde você tem a possibilidade de jogar o teu café da manhã para o Ayurveda Feliz. Esse é ponto 1 da pauta da alimentação ayurvédica brasileira. Pauta 2, jantar. Como que você lida com a questão do jantar brasileiro? O brasileiro não é tão estadunidense de que não almoça para jantar, mas tem muita gente que pula o Ayurveda Feliz para jantar. E esse é todo um outro grande problema. Isso vai gerar um peso enorme no que a gente vai chamar de falência da hemodiálise metabólica. Quando a pessoa está ali aos 30 anos, 40 anos de idade, pulando o Ayurveda Feliz para compensar ele no jantar, vai ficar sem vitalidade, vai ficar arrastado. Por quê? Esse jantar que a pessoa fazia aos 18, aos 28 anos de idade, aos 38 já não funciona mais. Então, ponto 1, de jejum. Será que todo mundo precisa de jejum? A gente já conversou que, por exemplo, pessoas com esquadro capa, com certeza não. Então, de jejum já é uma palavra que a gente tem que relativizar. 2, jantar. 3, o quê? A ordem da alimentação ayurvédica. O simples fato da gente comer capa no primeiro, vata no final e pita no meio, faz uma revolução no processo metabólico da pessoa. Em que sentido? No sentido dela sentir mais vitalidade na vida dela. Então, é porque a gente reconstrói, e não exatamente destrói, a perspectiva brasileira, francesa, portuguesa, estadunidencizada de alimentação, que ela tem uma melhora muito significativa. Aí você pode falar assim, mas o pedreiro que vai lá em casa, ele come isso dessa forma, e ele não tem esses problemas. Aí eu vou responder, é porque ele é um pedreiro. Okay? E você não faz aquela quantidade de atividade física, aquela quantidade de esforço que uma pessoa que tem uma dinâmica de trabalho braçal no dia a dia vai fazer com que essa alimentação ayurvédica. Eles aqui, né, a gente viu bastante eventos de pedreiro durante a construção da obra. Eles chegavam e comiam esse pão de Deus me livre da padaria mesmo. Aí chegava e almoçava, e depois deitava, e dormia depois do almoço. Chegava em casa e jantava. E essa alimentação, ela é uma alimentação que só funciona num sistema, digamos assim, cuidado com essa palavra, escravocrata. É porque a gente tem uma tradição escravocrata que criou-se no Brasil o conceito de alimentação onde você almoça pesado e você janta pesado e a conta fecha. Mas hoje em dia, do ponto de vista de um trabalho fundamentalmente intelectual, com quase nenhum gasto de passos durante o dia, nem, sei lá, 2, 3 mil passos potencialmente você deve dar num dia no teu trabalho de escritório, essa perspectiva do tipo, vou deixar para jantar em casa, que é cultural do Brasil, para de funcionar quando a gente vai para os nossos 35, 40 em diante. Jantar, gente, relativamente, destrói o seu metabolismo no médio prazo. No conceito brasileiro que a gente tem para sair para jantar. Né? Tipo, cheguei em casa, o que eu vou fazer? Vou pedir um japonês. Quantas pessoas eu não atendo que fazem um negócio desse? Vou chegar em casa, vou pedir um árabe, vou pedir um chinês, como se eu estivesse pedindo uma coisa saudável, porque não está pedindo um McDonald's, entendeu? Não é um McDonald's que está te fazendo mal à noite. Jantar é uma coisa problemática do ponto de vista da nossa constituição de sociedade brasileira. Vocês podem falar o que quiser dos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos, um dos hábitos razoavelmente saudáveis que eles têm é jantar ainda enquanto tem sol. Tudo bem que tem uma questão de que lá é uma latitude maior, né? Mas esse conceito que a gente tem, que horas é o horário do jantar brasileiro oficial, gente?
7 da noite, não é? Alguém quer discordar? Não, tá cedo demais, não, mas você joga para as 8. Que a pessoa ainda foi na academia depois do trabalho e depois foi jantar. Esse conceito é um conceito trágico do ponto de vista metabólico. E hoje a gente falando de alimentação ayurvédica, a gente está criando esses 3 pilares de restituição metabólica. Como que a gente manobra o de jejum para o Ayurveda feliz? Esse é razoavelmente fácil. Como que a gente cria um conceito de almoço digerível, que a pessoa não está comendo a sobremesa no final e tomando suco, achando que está saudável, né? Vou comer uma manga de sobremesa no final da refeição para ser saudável, certo? Do ponto de vista do Ayurveda, aquilo não vai dar certo. E principalmente, que eu tenho um vídeo lá na playlist de vocês, da dieta de Harvard, porque foi publicado em Harvard que se você jantar, isso hoje em dia é até real, na época que eu gravei esse vídeo 10 anos atrás, isso era relativamente uma piada, mas a quantidade de material, até a apresentação do João Lira, que vai ser agora da revista, é assim, cada vez mais, essa ideia de que jantar de noite é normal, é natural, está entrando numa forte, digamos assim, discussão dentro de um plano mais amplo de avaliação sobre nutrição. Ok? O que a gente precisa aprender a fazer, gente? A gente precisa aprender a cantar o mantra do Ayurveda feliz. Se você não quiser que seja na Mastelara, tudo bem, não importa, mas o ponto é, a gente precisa ver que comer mais óleo de tarde melhora o nosso sono. Jantar de noite inflama o nosso corpo, como uma regra geral. Deixa o que a gente chama de metabolismo intermediário disfuncional. E a conta, ela vai começar a ser cobrada principalmente quando? Quando a gente tiver com uns 45, 50, aí que a conta vai ficar pesada mesmo. Ok? Então, esses são pontos que a gente não está falando só para vocês que está um certo ou está errado. E, principalmente, a gente está aqui discutindo métodos para vocês conseguirem, tanto na vida de vocês, quanto na vida das outras pessoas, transformarem esse padrão, aos poucos, na loucura de comer feijão de manhã e outras, digamos assim, outras ousadias que a gente vai se acostumando. E a vida, ela depois vai funcionando. Ok? Então, esse é um ponto bem coração da sessão de hoje, abrindo aí a nossa jornada de mais 4 sessões sobre alimentação ayurvédica. Vocês querem fazer alguma pergunta? Querem fazer alguma colocação, pessoal?